Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e criador do treinamento Expert em Execução. Me diz uma coisa, você já passou pela sensação de ganhar, mas não levar? Você já experimentou o sabor amargo de ter atuado durante meses e até anos em um processo, de ter conseguido uma sentença judicial favorável ao seu cliente, mas ao final não ter encontrado qualquer patrimônio do devedor para garantir o pagamento da dívida? Nessa série de vídeos eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter pleno sucesso no recebimento de um crédito e nunca mais passar pela frustração de não encontrar bens do devedor. Eu vou te ensinar técnicas e estratégias de prevenção para que você possa orientar os seus clientes para que eles saibam como evitar o calote de um devedor mal intencionado. Você vai aprender exatamente o que deve fazer quando o devedor oculta ou desvia bens do seu patrimônio para o nome de laranja e continua vivendo numa boa, causando prejuízo aos credores. Eu vou te apresentar ferramentas e dicas práticas que vão te mostrar como localizar bens do devedor em locais que você nunca imaginou e, o que é ainda melhor, na maioria das vezes, sem precisar do auxílio do juiz. Enfim, nessa série de vídeos eu vou te ensinar como eliminar da sua vida profissional o medo de ganhar, mas não levar. Vou te mostrar o que você precisa fazer para evitar ou nunca mais passar pela frustração de ter um crédito, de ter uma sentença favorável ao seu cliente, mas não conseguir pôr a mão no patrimônio do devedor. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Você deve estar pensando, mas como que eu vou conseguir encontrar patrimônio do devedor se eu já tentei praticamente de tudo em algum dos meus processos, mas eu não tive sucesso? Como que eu vou ter êxito na busca de bens se alguns juízes parecem privilegiar somente os devedores, negando sistematicamente pedidos de busca de patrimônio e frustrando a execução? Como que eu vou conseguir recuperar o patrimônio do devedor se ele já vendeu ou desviou tudo para o nome de laranjas? Ao longo dessa série de vídeos, você vai ter a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras de credores que já haviam até desistido de procurar patrimônio do devedor, que já tinham se dado por vencidos e aceitado o prejuízo, mas que acabaram conseguindo dar a volta por cima, recebendo integralmente o seu crédito. Histórias como a do Roberto Ferreira de Albuquerque, que colocou em prática uma dica que eu divulguei em minhas redes sociais e conseguiu dar efetividade a uma execução que estava parada há mais de 3 anos, localizando e penhorando um bem do devedor através de uma técnica que ele jamais havia pensado em aplicar. É claro que você deve ser consciente que há situações em que não existe milagre. Quando o devedor literalmente quebra e não possui qualquer lastro patrimonial, infelizmente não há muito o que fazer. Mas mesmo nesses casos eu vou te mostrar que se você agir com rapidez e através de medidas adequadas e certeiras, ainda assim é possível amenizar ou diminuir muito o prejuízo do seu cliente. Mas olha, eu devo te confessar que a preocupação com a efetividade da execução, que a preocupação em orientar os meus alunos sobre como garantir um recebimento de um crédito, nem sempre foi prioridade na minha vida, na minha carreira como docente. Sinceramente, há bem pouco tempo atrás, eu não me preocupava muito com esse assunto. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Talvez você não saiba, mas eu trabalho como juiz de direito há mais de 17 anos. E também há um bom tempo eu me dedico à atividade de ensinar. Eu posso dizer que eu sou um apaixonado por compartilhar o conhecimento. Há pouco mais de 4 anos atrás, eu passei a dedicar uma boa parte do meu tempo a ensinar a prática jurídica através da internet. Como eu sei que a grande maioria dos profissionais do direito acaba se formando sem ter uma grande experiência prática, sem ter tido a oportunidade de fazer um bom estágio, de ver o direito no seu dia a dia, eu resolvi dar a minha contribuição, especialmente aos novos profissionais. E para isso, eu passei a realizar aulas ao vivo, a divulgar vídeos com dicas práticas nas minhas redes sociais, a realizar workshops e a ministrar treinamentos mais aprofundados. Pois bem, acompanhando os diálogos e as conversas travadas pelos alunos de um dos meus cursos, no grupo de WhatsApp que eles têm acesso, eu comecei a notar a existência de um problema muito comum e recorrente. Praticamente todos eles costumavam ter dificuldade na hora em que buscavam encontrar patrimônio do devedor para fazer frente ao pagamento de uma dívida. Por inúmeras vezes eu vi os meus alunos se lamentando que haviam feito grande esforço para atuar perfeitamente em uma audiência, para conseguir uma sentença de procedência em favor do cliente, mas que tudo acabava sendo em vão porque não conseguiam encontrar qualquer bem do devedor para responder pelo pagamento da dívida. É claro que, como magistrado, eu tinha ciência da grande dificuldade dos credores na hora de localizar bens dos devedores, mas o que eu não tinha noção era que esse problema fosse tão generalizado.
Através do relato de vários alunos, eu acabei percebendo que não bastava eu ensinar a eles como escrever uma bela petição inicial ou mesmo como ter uma atuação brilhante em uma sala de audiência. Se eles não souberem como e quando agir para localizar e penhorar patrimônio do devedor, se eles não souberem como se prevenir para não serem vítimas de fraude praticada por devedores inescrupulosos, se eles não conhecerem todas as ferramentas e sistemas disponíveis para busca ou recuperação de bens desviados por um devedor, todo o esforço que eles empreenderem na advocacia pode acabar sendo em vão. Afinal de contas, ninguém quer uma sentença favorável para colocar em um quadro na parede. Ninguém quer receber um cheque para deixar guardado na carteira. O que todo credor busca ao fim e ao cabo é colocar a mão no patrimônio do devedor e com isso conseguir receber o crédito que foi reconhecido pelo juízo ou que está anotado em um título de crédito. Eu acho que não há nada pior que o sentimento de frustração, de ter trabalhado meses e até anos de um processo para chegar ao final e não conseguir entregar ao cliente aquilo que ele realmente merece, para chegar ao final e perceber que tudo acabou sendo em vão, uma vez que o devedor não tem patrimônio algum, ou o que é pior, que o devedor conseguiu fazer desaparecer todos os seus bens, deixando os credores na mão. Infelizmente, durante a faculdade de Direito, ninguém ensina ao estudante como dar efetividade a uma sentença ou a um título extrajudicial. Ninguém sai da faculdade sabendo como e nem onde localizar bens do devedor. Ninguém nos ensina o que fazer na prática para evitar fraudes à execução. Ninguém nos revela os caminhos lícitos que a gente pode seguir para conseguir pressionar legitimamente o devedor para que ele pague uma dívida, dentre vários outros problemas. Então, depois de perceber a frustração dos meus alunos, depois de enxergar essa grande dificuldade que tanto atrapalha os operadores do direito de todo o Brasil, eu resolvi dar a minha contribuição. Foi aí que eu passei a dedicar boa parte do meu tempo a estudar profundamente todas as técnicas e mecanismos processuais e práticos que existem e que conduzem ao sucesso em uma ação de execução ou um pedido de cumprimento de sentença. Eu passei a observar, nos milhares de processos em que eu atuo como juiz de direito, qual é a postura adotada pelos profissionais que mais conseguem ter sucesso na hora de receber uma dívida, seja ela reconhecida em uma sentença ou mesmo em um título extrajudicial. Eu passei a observar o comportamento de centenas de magistrados e dezenas de tribunais, para encontrar um ponto em comum em todos eles, para verificar o que leva um julgador a deferir ou indeferir um pedido de penhora de bens, um pedido de fraude à execução, um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, dentre muitos outros. E a partir de tudo que eu pude observar, anotar, estudar e constatar, eu acabei desenvolvendo um método muito prático e efetivo que é capaz de garantir, com um percentual elevadíssimo de sucesso, que você consiga encontrar patrimônio do devedor e garanta o recebimento do crédito do seu cliente. E através desse workshop eu quero começar a dividir com você tudo o que eu pude aprender e constatar durante esses longos anos de estudo e prática. A minha ideia é que você saia dessas aulas munido de inúmeras ferramentas práticas e efetivas, para nunca mais sofrer por não encontrar patrimônio do devedor. Vamos lá? O segredo do sucesso em uma ação de execução ou um pedido de cumprimento de sentença passa por dois fatores: tempo e estratégia. Anota aí, tempo e estratégia. Você precisa agir no tempo exato, no momento correto e com a estratégia adequada. Ao longo dessa série de vídeos, você vai ver que muitos credores conseguem ter sucesso na localização e penhora de bens dos devedores porque agem rapidamente ou na hora certa. E também porque sabem exatamente quando apresentar ao magistrado a postulação correta. Você vai ter a oportunidade de ver também que uma boa estratégia para te levar ao sucesso na busca de bens do devedor passa por 4 atitudes fundamentais, 4 grandes pilares que você deve ter muito bem estruturados para garantir o êxito em sua atuação profissional. A partir de agora, eu vou te mostrar quais são esses 4 pilares e como cada um deles pode ser decisivo para o sucesso de suas ações. Vamos lá? Prevenir, procurar, coagir e recuperar. Esses são os 4 grandes pilares que dão sustentação a uma estratégia perfeita e que são capazes de fazer com que você nunca mais tenha qualquer tipo de problema ou dificuldade na hora de encontrar patrimônio de um devedor. Eu vou te mostrar em detalhes a partir de agora como funciona cada um desses pilares. Prevenção. No primeiro pilar, o foco está na prevenção. Atitudes práticas e jurídicas que você deve tomar para prevenir,
para evitar que o seu cliente acabe tomando o calote e fique sem conseguir receber o seu crédito. Talvez você não saiba, mas existem várias medidas judiciais e extrajudiciais que podem ser utilizadas antes mesmo de ser iniciada a execução ou cumprimento de sentença e que podem prevenir um futuro calote por parte de um devedor. Certamente você já requereu ou ao menos ouviu falar das medidas cautelares, como o arresto, por exemplo. Através do arresto, você pode conseguir evitar que o seu devedor se desfaça do patrimônio e acabe frustrando os credores. Mas talvez o que você não saiba é que existem medidas preventivas tão ou mais efetivas que o arresto. E o que é melhor, para conseguir implementar essas outras medidas preventivas, você não depende sequer de uma decisão judicial. Ao longo dessa série de vídeos, eu vou te ensinar uma medida prática de prevenção bem mais simples de ser conseguida do que o arresto. Além do que, eu vou te contar exatamente o que os magistrados levam em consideração na prática para deferir ou indeferir uma medida cautelar. Eu tenho certeza que essas informações vão facilitar muito a sua atuação profissional e vão trazer muito mais resultado para os seus processos. O que você precisa saber, por enquanto, é que existem inúmeras medidas de prevenção que você pode tomar juntamente com seus clientes para simplesmente blindar a possibilidade deles acabarem levando um calote. Por isso que a prevenção deve ser um dos pilares de sua estratégia de atuação. Procura ou perseguição. No segundo pilar de uma estratégia de sucesso, o foco está na procura, na perseguição de bens do devedor. É importante que você saiba que existem inúmeras alternativas e ferramentas que podem te auxiliar a encontrar patrimônio do executado. Você não precisa e não pode ficar restrito à utilização dos sistemas judiciais mais conhecidos, como o Bacenjude, o Renajude e o Infojude. Há muitas outras alternativas de busca de bens e várias delas não precisam sequer do auxílio do juiz para serem utilizadas. É imprescindível que você conheça todas as vias e sistemas alternativos para localizar bens de um devedor. Nessa série de vídeos eu vou te apresentar pelo menos 3 medidas alternativas de busca de bens totalmente inovadoras, que você poderá se valer para encontrar patrimônio do devedor. Eu vou te ensinar onde encontrar dinheiro do executado fora do Bacenjude, vou te mostrar onde encontrar automóvel do réu, mesmo sem precisar se valer do sistema Renajude, e vou te dar uma indicação precisa e de fácil aplicação para você localizar bem imóvel pertencente ao requerido com uma simples consulta feita através da internet. Eu vou te mostrar em detalhes e na prática como e onde procurar e encontrar patrimônio do devedor para que você possa ver e sentir como é importante ter muito bem estruturado o pilar da perseguição, da procura de bens do devedor. Coerção. No terceiro pilar estratégico, você vai ver a importância de conhecer e saber a hora de aplicar todas as medidas coercitivas previstas em lei, que podem te ajudar a forçar o devedor a cumprir, a pagar uma obrigação. Algumas dessas medidas só podem ser tomadas dentro do processo, por determinação judicial, mas algumas outras independem da concordância do juiz e podem exercer grande influência psicológica no executado, forçando a quitar o débito em aberto. É claro que eu estou falando aqui de medidas lícitas, previstas no ordenamento jurídico, mas muitas vezes desconhecidas ou mal utilizadas na prática. Muito provavelmente você já tem ouvido falar da apreensão de passaporte, do recolhimento da CNH do devedor como medidas tomadas pelo Poder Judiciário para coagir o devedor ao pagamento de uma dívida. Mas o que talvez você não saiba é exatamente o que você precisa fazer para que tais medidas sejam deferidas na prática, nos seus processos. O que talvez você não saiba é qual a maneira e o momento adequado para pedir ao juiz a aplicação dessas medidas coercitivas, que podem ser grandes aliadas na busca pelo recebimento de um crédito. Como o meu compromisso aqui é com o seu conhecimento, pode ficar tranquilo que dentro dessa série de vídeos eu vou tratar em detalhes sobre essas medidas coercitivas e sobre como conseguir cada uma delas na prática. Recuperação. Por fim, o quarto pilar da estratégia que vai garantir o sucesso de sua execução é o pilar da recuperação. Nesse pilar, que talvez seja o mais importante e surpreendente de todos, eu vou te mostrar todas as técnicas existentes para que você consiga recuperar patrimônio ocultado ou desviado pelo devedor. Você precisa saber exatamente o que fazer quando o devedor transfere os seus bens para o nome de laranjas, quando os bens são desviados por uma pessoa jurídica, quando o devedor não tem bens em seu nome, mas vive uma vida de alto padrão e ostentando boas condições financeiras.
quando há patente fraude à execução e fraude contra credores, quando há confusão entre o patrimônio de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica, quando há verdadeira mistura e ocultação de patrimônio entre grandes grupos econômicos. Enfim, nesse pilar estão concentradas todas as medidas práticas e efetivas que podem ser utilizadas para a recuperação do patrimônio desviado ou ocultado pelos devedores mal intencionados. Ao longo dessa série de vídeos eu vou te ensinar como implementar na prática ao menos 2 medidas de recuperação de patrimônio desviado pelo executado. Eu tenho certeza que se você observar atentamente todas as dicas que eu vou te passar, você vai aumentar assustadoramente as chances de ter êxito em suas execuções. Bom, mas agora eu acredito que você deve estar muito ansioso para conhecer as técnicas, as dicas práticas de prevenção, de procura, de coerção e de recuperação de bens do executado. E é claro que eu não vou te deixar só na vontade, né? Ao longo dessa série de vídeos eu vou te passar muito conteúdo e eu espero sinceramente que você coloque todas as dicas em práticas. Vamos à primeira delas? Como eu já te disse mais de uma vez nesse vídeo, uma boa estratégia de atuação e que pode garantir o sucesso de sua execução passa por 4 grandes pilares, 4 grandes atitudes que todo profissional do direito deve dominar: prevenir, procurar, coagir e recuperar. Eu te falei da importância de você conhecer a fundo todas as medidas existentes para que você possa prevenir o calote, para que seus clientes saibam evitar a situação de ganhar, mas não levar. E a partir de agora eu vou te ensinar uma estratégia prática de prevenção. Uma dica simples, de fácil implementação, mas que pode salvar a sua execução. E para te contar essa dica, eu preciso te contar a história que aconteceu com a doutora Angelina, uma advogada e seguidora que me acompanha nas redes sociais. A doutora Angelina, em determinada oportunidade, me enviou uma mensagem super triste, lamentando da vida e dizendo que estava querendo desistir da advocacia. A razão da tristeza dela era uma decisão judicial que havia acabado de sair. Ela havia ajuizado uma ação de rescisão contratual, visando ver desfeito um contrato de compra e venda de uma fazenda, de um imóvel rural que o cliente dela havia vendido para outra pessoa. Segundo ela contava, a fazenda havia sido vendida para pagamento parcelado, mas o comprador teria pago apenas parte das parcelas e deixado de pagar muitas outras. Como ela estava no começo da carreira, ela resolveu aceitar a proposta do cliente para advogar no êxito, ou seja, para receber os seus honorários lá no final da lide com a vitória do cliente. Isso pareceu para ela muito vantajoso, já que a fazenda havia sido vendida por 2 milhões de reais e, em caso de vitória, ela ia receber 10% disso, ou seja, um excelente honorário. Pois bem, a ação demorou mais de 4 anos para receber a sentença, mas para a felicidade da doutora Angelina, o seu pedido foi julgado procedente. O juiz decretou a rescisão do negócio e determinou a reintegração do autor na posse do bem. Acontece que quando a doutora Angelina postulou o cumprimento da sentença, com a reintegração do cliente dela na posse da fazenda, ela acabou descobrindo que o requerido havia vendido a propriedade. Há mais de 3 anos havia um terceiro na posse da terra. E para piorar, esse terceiro, assim que soube do pedido de reintegração de posse apresentado pelo antigo dono da terra, mais do que depressa ajuizou embargos de terceiro. E para a tristeza da doutora Angelina e do seu cliente, os embargos foram julgados procedentes. O magistrado entendeu pela boa-fé do terceiro e o manteve na posse do bem. Ou seja, depois de ter atuado por mais de 4 anos, depois de ter conseguido uma sentença procedente, a doutora Angelina viu cair por terra todo o seu trabalho e a sua expectativa de receber os seus merecidos honorários. E o mais triste disso tudo é que se ela conhecesse a dica prática que eu vou te ensinar agora, tudo isso teria sido evitado. Eu não sei se você sabe, mas a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973, autoriza que seja registrada na matrícula de um bem imóvel a ocorrência da citação do proprietário do bem em uma ação reipersecutória. Isso está previsto no artigo 167, inciso 1, item 21 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Mas, professor, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que na ação proposta pela doutora Angelina, como o objetivo dela era reaver a propriedade da fazenda que havia sido vendida, ela poderia, lá no começo da ação, ter registrado na matrícula do bem a realização da citação do requerido.
Bastava que ela se dirigisse ao tabelião responsável pelo registro de imóveis e pleiteasse a anotação da existência da ação na matrícula do bem. Não era necessário sequer autorização ou despacho judicial, mas apenas a formulação de mero pedido administrativo, apresentado diretamente lá no cartório. Se ela tivesse tomado essa simples atitude, aquele terceiro que acabou comprando a fazenda no curso da ação proposta pela doutora Angelina, acabaria ficando impedido de, no futuro, alegar a condição de terceiro de boa-fé. Consequentemente, o cliente da doutora Angelina ia conseguir reaver o seu imóvel e ela, para sua completa felicidade, ia receber os merecidos e esperados honorários advocatícios. Veja como é importante conhecer e tomar atitudes simples de prevenção, medidas de fácil e rápida implementação e que têm o poder avassalador de simplesmente evitar o famoso ganha, mas não leva. O grande problema é que esse tipo de informação não nos é passada na faculdade de Direito. Você não vai encontrar em livro algum, e são poucos os profissionais que têm acesso a esse conhecimento. Mas você, que decidiu me acompanhar aqui nesse workshop, vai ter acesso a esse conhecimento riquíssimo e a muitos outros. A única coisa que você precisa fazer é acompanhar atentamente todos os vídeos e consumir todo o conteúdo que eu vou te transmitir durante os próximos dias. Olha, esse vídeo já está ficando grande demais. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar ainda mais no estudo de cada uma das estratégias que eu mencionei aqui para você. Eu vou te ensinar outras importantes dicas práticas de prevenção de calote e vou detalhar com você algumas técnicas de procura de bens, mecanismos que vão abrir os seus olhos quanto ao assunto encontrar patrimônio do devedor. E eu vou te contar também a história do devedor fanfarrão, que vivia rindo da cara dos seus credores. Esse devedor, a quem eu vou dar o nome fictício de Anselmo da Costa, ele era dono de uma garagem que vendia veículos usados, e ele tinha por costume deixar de cumprir os compromissos financeiros que ele assumia. Por isso, costumeiramente, os credores batiam à sua porta, ou procuravam a justiça para tentar receber aquilo que era devido. Mas Anselmo, devedor esperto e desonesto, ele não registrava qualquer veículo em seu nome e deixava sua conta bancária sempre zerada. E para piorar, Anselmo adorava ostentar nas redes sociais. Como se zombando da cara dos credores, Anselmo fazia questão de publicar na sua conta do Instagram diversas fotos de viagem, de jantar nos restaurantes mais caros da cidade. E em todas as fotos fazia questão de escrever: "Devo, não nego, pago quando quiser", seguido de uma grande risada. Acontece que um dia essa história começou a mudar. Como diz o ditado, um dia da caça, mas outro dia pode ser do caçador. Anselmo não esperava que um dos seus credores, aluno que me segue nas redes sociais, fosse aplicar na prática uma dica que eu ensinei em um dos meus vídeos e fosse acabar descobrindo o que ele fazia para desviar os seus bens dos credores. Como esse jogo virou e como o devedor fanfarrão acabou vendo desmoronar todo o seu castelo de farsas, eu vou te contar no nosso próximo vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Rola essa página para baixo e deixa um comentário. Me diz aí o que você já achou, o que você está achando do que viu até agora. A sua opinião é muito importante para que eu possa continuar construindo conteúdos que sejam relevantes para você, conteúdos que podem efetivamente te ajudar na sua vida profissional. É isso aí, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e antes que eu me esqueça, logo abaixo desse vídeo tem um botão para você clicar e entrar no canal do Telegram do nosso workshop. Lá eu vou disponibilizar para você vários arquivos em PDF com modelos de requerimentos e peças para você utilizar no seu dia a dia. Corre lá agora, que já tem uma surpresa disponível para você. Olá, eu me chamo Lívia, falo de Recife, sou advogada há 10 anos. Durante minha caminhada como advogada, eu sempre me deparei com um grande obstáculo, que era justamente o de executar a sentença. É de encontrar bens e valores do executado que fosse suficiente a poder satisfazer a condenação que lhe foi imposta. E foi daí que eu comecei a pesquisar cursos, materiais, algo que pudesse me trazer informações, subsídios para eu poder atuar de uma forma muito mais otimizada nesta etapa processual. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o curso do professor José Andrade. É um curso maravilhoso, ele é muito bem estruturado e o professor, de uma forma muito didática e fluida e funcional, ele nos transmite
por etapas quais são as medidas que nós, advogados, devemos adotar justamente nesse processo, nesta etapa processual para poder obter sucesso. Ele nos ensina, por exemplo, quais são as medidas que nós devemos adotar antes, durante e após o processo de execução. São informações muito valiosas. E se você, advogado, também tem essa mesma dificuldade e quer se tornar um expert em execução, eu garanto, este é o curso. Esse curso, para a minha atividade profissional, ele me jogou para um outro patamar, potencializou a minha atuação como advogada e eu consegui colher frutos reais, frutos efetivos dentro dos meus processos. Então, não perde tempo, esse é o curso. Eu já sou expert em execução. Eu conheci o professor José Andrade no Instagram e foi através de lá que eu tomei conhecimento do curso Treinamento Expert em Execução. Posso garantir para vocês que o curso é simplesmente fantástico, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele vai te ensinar na prática como você conseguir encontrar dinheiro do seu devedor. Tá? Ele sai totalmente do básico, do arroz com feijão e vai te ensinar coisas que eu tenho certeza que na faculdade você não aprendeu e mesmo que você seja um profissional de anos na área do direito, informações que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar antes. O curso, eu brinco que ele é como se fosse aquela tua série preferida, que você assiste um episódio e você mal terminou, já quer assistir o próximo para saber o que vai acontecer. E o curso é exatamente isso, você assiste uma aula, você já quer terminar de assistir a próxima aula, porque você vai pondo em prática o que você está aprendendo e você começa a colher os frutos e ver os resultados. Aqui no escritório mesmo, foi curioso, porque quando eu estava na terceira semana do curso, apareceu um contrato, um cliente aqui, onde ele já tinha um processo de execução em andamento e o advogado renunciou ao mandato porque ele falou que não tinha mais bens, né, que não estava encontrando mais onde procurar bens, então o trabalho dele estava se encerrando por ali. E ele procurou o escritório então, e primeiro porque eu falo que se não tivesse o curso eu já teria dispensado esse contrato, porque eu também não saberia como procurar bens, né, dando uma olhada no processo e vendo tudo que o advogado anterior já tinha feito, seria basicamente o que eu iria fazer também. Né, e já não tinha dado nenhum resultado. Mas como eu estava com um curso fresco e assistindo o curso, aprendendo diariamente, a gente fechou o contrato e comecei a colocar em prática, né? Todas as informações que até então eu estava assistindo nas aulas, aprendendo, né? E começou a dar certo, eu consegui que o juiz deferisse o meu pedido, conseguimos já, o valor do crédito, né, é muito alto, então não conseguimos ainda satisfazer o valor total da execução, mas já conseguimos encontrar bens que antes não estavam sendo encontrados, e tudo isso graças ao curso, tudo que o professor ensinou. O curso ele é extremamente prático, então assim, o professor vai fazer referência aos artigos, mas ele vai te ensinar na prática como você conseguir que o juiz defira o seu pedido e se eventualmente ele não deferir, como você vai fazer, qual recurso você vai fazer, como você vai fazer as diligências que você pode fazer, tanto antes de uma execução como durante o processo, para que você tenha total satisfação, porque é o que o professor brinca em aula. Não adianta você ter uma sentença linda com valor de condenação, sendo que você na prática, quando vai executar, não encontra dinheiro, não encontra patrimônio do devedor. No final, o que todo mundo quer é ter, né, o dinheiro, a espécie em si, né? Essa é a satisfação. E com o curso você vai conseguir exatamente isso.